A paz do Senhor Jesus, para você, estou em França, e todos ouvindo o programa Expressão da Verdade. Deus abençoe todos vocês ricamente e abundantemente no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou em França, eu vou direto para a oração porque eu reconheço que já está muito atrasado, né? Eu quero convidar vocês para entrar no Salmo 67. Salmo 67, que é uma concentração que a gente faz buscando a presença do Senhor Jesus, a presença do Senhor dos Exércitos. Salmo 67. Diz assim a palavra de Deus: o reino de Deus abrange a toda a terra. Então, Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. O nosso Deus nos abençoará e toda a extremidade da terra te temerão. Andarão no teu temor, no teu amor e no teu temor. Pai nosso que estás no céu, santo e santificado é o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia, que é a tua palavra, é a unção do Espírito Santo, dai-nos hoje. Perdoa-nos ofensa, Pai, assim como nós perdoamos aquele que já nos ofendeu, mas que também já se arrependeu. E não nos deixe cair na tentação, mas livra de todo mal, porque sabemos que teu é o reino, teu é o poder, honra e glória para todos sempre. Amém e amém e amém. Muito bem, eu não tenho muito tempo para ampliar. Eu poderia estar lendo o Salmo 94, que fala exatamente referente à desobediência dos ímpios, né? Que diz o Salmo 94, fala apelação à justiça de Deus contra os malfeitores. Mas o tema é o mesmo. Eu quero falar para vocês, reprisando. Eu acostumo apresentar um programa gravando repetidamente várias vezes, com algumas variações. E eu vou trazer para vocês aquilo que nós trouxemos na semana passada, referente àquilo que o Senhor Jesus disse: não dê pérolas aos porcos, não dê coisa santa aos cães, para que não as pisem, e voltando-vos, vos despedacem. Então eu quero falar para vocês, porque muitas pessoas não entendem. Quando a gente está pregando, não está pregando só para o rebanho. A gente não está pregando para as pessoas desconhecedoras da palavra de Deus. A gente está pregando exatamente, incluindo tudo, os conhecedores, os não conhecedores. Porque quando Jesus foi interrogado pelo Pedro, dizendo: Senhor, quando fala estas coisas, tu fala para o povão que estão lá fora, ou fala também para nós? Então o Senhor Jesus disse: aquele que não sabe, e faz coisas dignas de açoite, então digno de açoite é. E aquele que sabe e pratica, que faz, desobedece, é mais digno de açoite. Então a palavra de Deus, ela é universal. Ela é uma espada de dois gumes. Como diz no livro de Hebreus, capítulo 4, no versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão do corpo e da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. E não há coisa encoberta diante dele.
Diante dele são reveladas todas as coisas, né? Então é assim. Então quando o Senhor Jesus diz, não dê pérolas aos porcos, como o Senhor Jesus pode criticar alguém, falar que alguém é porco, que alguém é cães? Que na verdade a palavra de Deus é cheia de parábolas. Cheia de parábolas. Houve um tempo que os discípulos disseram, agora o Senhor nos fala abertamente, não fala mais por parábola. Isso depois. Mas antes ele falava por parábola. A gente tem que sentar o joelho no chão e pedir a explicação, a orientação da parábola. Então nós vemos aqui, quando ele diz em Mateus capítulo 7, versículo 6, ele diz assim, não dê pérolas aos porcos, não dê coisa santa aos cães, para que não as pise, não volte e vos despedace. Mas essa palavra, ele falou bem antes, no seu sermão profético. Tudo que o Senhor Jesus estava falando, estava ensinando os seus alunos, estava ensinando os seus discípulos. Que aluno hoje somos nós, todos nós. Como ele diz em João capítulo 17, Pai, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então ele estava falando para os discípulos presentes, para os discípulos do futuro e para os discípulos eternamente. Então veja bem, o significado da palavra, não dê pérolas aos porcos, não dê coisa santa aos cães, eu já falei e vou falar outra vez. São as pessoas que já ouviram, já foi evangelizado, já deu ouvido a palavra de Deus, até já usufruiu dos bens também, né? Mas depois não resiste à tentação e aí eles caem em laços, eles caem. Tanto o rebanho como o pastor. O rebanho cai, às vezes, num pecado simples. E o pastor cai num pecado bem maior, que é a ganância pelo dinheiro. Então diz aqui no livro de Provérbios, capítulo 23. No capítulo 23 de Provérbios, nós vimos que o Senhor Jesus, eu falo Jesus porque Jesus é o ontem, é o hoje, será para o sempre, né? No princípio era o verbo. No princípio Jesus Cristo era o espírito do verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo continua sendo Deus. Quando diz em Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então continua sendo o verbo vivo. Então, Provérbios capítulo 3, versículo 9. Diz assim, ó, não fale sabedoria. Quer dizer, não fale aos ouvidos do tolo, porque ele desprezará a sabedoria da tua palavra. E aquela coisa de dizer, eu já sei. Tem até uma historinha que eu aprendi na roça, né? Tinha uma velhinha que contava história para as crianças, né? Diz assim, quando Deus estava ensinando as abelhas a fazer o mel, a colher e tal, as folhas, as resinas, quer dizer, colher o suco das flores, e Deus estava ensinando, mas tinha um besouro impaciente. O besouro era impaciente, sabe aquele besourão grande, que ele cava um buraco nos pau, aqueles pau seco, aqueles que é fofo, né? Eles cavam um besouro, né? E entra lá para dentro. E aí, ele cava um furo e entra lá para dentro. E aí, ele faz uma casinha, faz um samborá. Então, quando Deus estava ensinando para as abelhas como fazer o mel, ele impaciente, eu já sei, ele já sei de tudo. Ele voou, foi embora, né? Então, todas as abelhas aprenderam a fazer as casinhas dela, fazer o mel. Porém, o besouro, apressado demais, disse que já sabia, voou e não aprendeu a fazer o mel. Só aprendeu a fazer só a resina, o samborá.
Você pode ver aí nos paus, o besouro só faz o samborá, não faz mel, né? E assim, quer dizer, é muita gente que não quer dar ouvido à palavra de Deus, ele acha que já sabe de tudo. Então diz aqui o Provérbio capítulo 9. Diz assim, ó, não fale sabedoria ao ouvido do tolo, porque ele desprezará a sabedoria das tuas palavras. Então, não removas os limites antigos, nem entre na herdade dos órfãos. Então, porque o seu Redentor é forte, ele pelejará contra a ti. Aplica a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos as palavras do conhecimento. Aleluia! Não retire a disciplina da criança, porque fustigando com a vara, nem por isso morrerá. E tu fustigará com a vara e livrará a sua alma do inferno. Quer dizer, castiga a criança, a criança errou, castiga ela. Primeiro um conselho, repetiu o erro, castiga, disciplina para se consertar. Porque o fato dos pais não corrigir mais as crianças, é por isso que o mundo está nessa parafernália aí. É crime mais crime, que o filho não respeita pai, nem a mãe. Quer dizer, está do jeito que o capeta gosta. Mas nós vamos ver no capítulo 9, versículo 8, diz assim, referente a não dar pérolas aos porcos, nem coisa santa aos cães. Não repreenda o escarnecedor para que não te aborreça. Repreenda o sábio, ele amar-te-á. Dá instruções ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. Oh, glória a Deus! O justo dá atenção, dá ouvido às palavras. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Aleluia! Então veja bem, o escarnecedor, ele não gosta de ser repreendido. E quando diz não dê pera aos porcos, não dê coisa santa aos cães. Quer dizer, Pedro escreveu, a porca lavada volta ao seu vômito. A porca lavada volta aos pojadores. Então não adianta você ter uma porca, um porquinho de estimação e enfeitar ele bonitinho, colocar pérola nele. Aí quando você descuida ele vai entrar na lama. Não vai adiantar nada. E o cães? O cães é o seguinte, o cães muitas vezes passa mal do estômago, e aí ele come lá um capim, come uma folha, e ele lança tudo aquilo que comeu para fora. Mas depois, passado um tempinho, ele volta lá comer. Agora vai repreender ele, vai tirar ele da sujeira que ele fez, vê se ele não avança em ti, não ataca. Então esses são os escarnecedores. Por isso que diz Provérbio capítulo 1, versículo 1 em diante, primeiro de Provérbio, né? Aliás, os Salmos primeiro. Bem-aventurado, feliz, muito feliz é o homem, diz a palavra. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se prende no caminho dos pecadores. Ante ter o prazer na sua palavra, na palavra de Deus, e na palavra de Deus medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, e dá o seu fruto na estação própria. Porém diz, mas não será assim com os ímpios, mas que os ímpios são como o moinho que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão na congregação do justo. Aleluia! Aí nós vamos ver mais. Quer ver mais referente aos cães? Os cães que o Senhor Jesus refere, está no livro de Isaías 56. Isaías 56, abre aí com paciência. 56, Isaías capítulo 11.
56, 11. Vamos fazer a leitura? Tudo isso em resume o que diz: não dê pérolas aos porcos, não dê coisa santa aos cães. Como eu disse, a palavra não é para uma pessoa, não é só para o rebanho, a palavra é para o pastor, é para o instrutor, é para o mestre, é para todos. É para os falsos mestres. Então diz assim, Isaías 56, 11, nos retrata. Primeiro vamos para o início do livro, diz assim, capítulo 10, versículo 10, de Isaías 56, diz assim: porque cães é guarda, guarda são os cães. É o cachorro que guarda a casa, é o cachorro que guarda a fazenda, antigamente, né? Então diz assim, todos os seus atalaias são cegos, todos são atalaias cegos, nada sabem, não são cães mudos, vê as coisas, faz vista grossa, são cães mudos, não pode ladrar, não pode falar, são adormecidos e estão deitados, né? Estão acamados, amam tosquenejar. Estes cães são gulosos. O que é gulosos? Guloso é que come muito, não se farta, gosta muito de comer, barrigão, tem pastores aí de barriga estufada, e assim por diante. Não pode ladrar, eles são pastores, é bem lícito daqui, são pastores que nada compreendem, todos eles se tornam para o seu caminho, quer dizer, cada um pela sua parte, cada um funda a sua igrejinha, cada um quer ter o seu ministerinho, que é para a ganância, ensinar o seu povinho, e assim por diante. Cada um para a sua, voltando o versículo 11 de Isaías, capítulo 6. Estes cães são gulosos, não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, para o seu ganho próprio, para a sua parte, cada um por sua parte. Vinde, dizem eles, traze-me vinho e beberemos bebida forte, e o dia da manhã será como estes. Esses são os padres, padre que bebe bebida forte, bebe vinho, quer dizer, se mistura aqui, porque pastor é padre, são os que estão com a Bíblia na mão, pastor são os que estão com a imagem na mão e assim por diante. Então a Bíblia, como eu falei, ela retrata tudo, ela não esconde nada. A palavra vem para o rebanho, vai para o mais pequenininho e para o maior, para o papa, para todo mundo. Então, quando diz a palavra, estes cães são gulosos, não se pode fartar. São pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Não, é o seguinte, você não mexe com a minha, eu não mexo com a sua. Cada um fica na sua. Até os macumbeiros dizem assim, e tal, quer dizer, cada um no seu quadrado, e assim por diante. E aí diz assim, eles bebem bebida forte, e dirá, o dia da manhã será como este, e ainda maior e mais formoso. Glória a Deus, aleluia! Ainda temos no mesmo tema, nós temos Ezequiel capítulo 4, vamos ver. Isso aqui é um julgamento, isso aí, a palavra de Deus é que julga. Não sou eu não, quem julga é a palavra de Deus. Agora eu quero ver quem contesta. Quem vem contestar? Contesta, que a espada cai para o teu lado. Então veja bem. Diz Ezequias capítulo 4, versículo 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Isso é pastor de Israel, pastores cristãos, a mesma coisa. Profetiza e diz,
aos pastores, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Qual é o pastor que está cuidando aí dos pobres, que está dando a sentença às viúvas? Estão apacentando a si mesmo, apacenta a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Sim, o Senhor Jesus disse, não ajunte tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome. Então ajunta com Deus, dá de graça o que receber de graça. Então diz aqui, não apacenta os pastores as ovelhas? Aí versículo 3, mas eles não. Eles comeis a gordura e vos vestis da lã. Isso. Versículo 3. Degolais a cevada, mas não apacenta as ovelhas. A fraca não a fortalecerá. A doente não curarastes. Tem pastor aí que não faz oração para curar ninguém. O negócio dele é só doutrina. Jesus vai vir para arrebatar o seu povo e vai levar. Essa terra vai ficar deserta. Só aprenderam isto. Então diz assim, a fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, quer dizer, aquela que se desgarrou. O Senhor Jesus disse, qual é o pastor que tendo 100 ovelhas, e se uma desgarrar, ele não deixa as 99 no abrigo, e não sai no deserto buscando aquela ovelha até achar, e achando coloca no ombro e traz, e se alegra com seus vizinhos, achei a minha ovelha perdida. Então diz aqui, a fraca não fortaleceste, a doente não curastes, a quebrantada não aligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscastes, mas domina sobre elas com rijo dureza. O negócio é só doutrina, mais doutrina, papapá. Assim se espalharam por não haver pastores e ficaram para parte de todas as feras dos capetas, dos demônios, de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Assim, versículo 6, as minhas ovelhas andam desgarradas por todo o monte, porque por todos os outeiros, sim, assim minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem a procure, nem quem a busque. Aleluia, aleluia. Versículo 7. Portanto, ó pastores, diz a palavra, ouve a palavra do Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Vivo eu, diz o Senhor, Jeová, que, visto como as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, a todos os demônios, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram a minha ovelha, as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos. E não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastor, ouve a palavra do Senhor. Versículo 10. Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as minhas ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. Aleluia! E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Aleluia! Aleluia! Quer mais? Quer mais? Vamos para o livro de João, capítulo 10. Capítulo 10, o Senhor Jesus dá exatamente aqui o retorno, a resposta de toda a profecia. Diz o Senhor Jesus, capítulo 10 de João. Ele diz assim, versículo
versículo 10. Versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. O lobo arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das suas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai, e dou as minhas ovelhas, e dou a minha vida pelas ovelhas. Aleluia e aleluia! Esse é o programa Expressão da Verdade. E você viu aí a leitura da verdade. Capítulo 11 de Isaías 56. E do capítulo 2 em diante, de Ezequias capítulo 34. E você viu também o resumo do pastor, que é o Jesus, o grande pastor, capítulo 10 de João. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Estou em França, a paz. E estou em França finalizar. Eu sei que já estou atrasado, mas a Elzinha já está combinado, já está sabendo. Bom, a palavra final. Sim. Algum vídeo aí que participaram, muitas pessoas ligaram através do WhatsApp também, mandaram mensagem. A Juleire, ela fez um testemunho que é fã do programa. Muito obrigado, Juleire. Também o Severino aí em São Paulo. Agradecer a todos que ficaram aí na sintonia. Sim. E lembrando que o sorteio da Bíblia Sagrada, com os nomes aqui tudo acumulados. Continua. Vai fazer. Bom? Sim. Estou em França. A gente vai fechar aqui esse capítulo e vamos voltar para um outro. Aliás, meu Deus do céu.